E fui com medo, mas também sempre tive esse lema comigo de vai com medo mesmo. Eu fiquei pra hoje, Então, se a vambora. pessoa me convidou, mesmo que eu não me sentia 100% preparada, eu falava, eu vou dar o meu melhor. Sim. O melhor que eu tiver, eu vou dar. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pocket ADM Cast, eu, Cláudio Caetano, e hoje mais um dia especial, estou aqui com uma queridíssima amiga, empresária, empreendedora, Kimberly Garcia. Muito obrigado de você ceder o espaço e o tempo aqui para nós. Eu que agradeço, primeiramente quero agradecer, o convite, eu fiquei muito feliz e por poder compartilhar, um pouco da minha jornada empreendedora. Não, ela tá que tá, gente, nós estamos aqui já há alguns minutos, o bate-papo em off já teve um monte de informação, eu tenho certeza que vocês vão gostar do papo de hoje, então para ajudar, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, vou deixar as redes sociais da Kim, da empresa dela, para vocês conhecerem melhor o trabalho, tá? E aí para o pessoal te conhecer, então se apresenta um pouquinho melhor e já introduz qual é o seu negócio. Bom, meu nome é Kimberly Garcia, muitas pessoas me chamam de Kim. Eu tenho 26 anos, eu sou biomédica e trabalho hoje com terapias naturais. Então, trabalhava na área laboratorial, hospitais, mas fiz essa transição para a área natural, que é algo que eu acredito, não só que é o futuro, mas é algo que eu realmente acredito, e tem muita gente que às vezes fala, mas será que funciona? Eu falo, gente, funciona sim. Como que a sua avó vivia Sim. antigamente? Era com planta, né? E fazia chás e outras coisas. Então, esse é o meu ramo. Eu sou biomédica e também auriculoterapeuta e aromaterapeuta. Uau, o currículo é grande demais, gente. E aí eu queria saber, já pra gente começar lá do comecinho mesmo, entender por quê, de biomédica a terapeuta, né? Eu imagino que uma coisa não necessariamente está ligada à outra. Então, como você descobriu a biomedicina? Vamos começar por aí. Tá. Bom, eu descobri a biomedicina porque eu sempre gostei de CSI. Eu sempre tive, na minha família, assim, na verdade, a gente sempre gostou. E eu via aquilo, achava muito legal essa área de entender como as coisas aconteciam. Então, a pessoa tava com uma queixa específica, por exemplo, chegou lá no hospital com gripe, alguma coisa. Eu queria entender o que estava acontecendo lá atrás. Eu queria ver o que estava causando aquilo. E foi aí que eu fui descobrindo a área laboratorial e fui pesquisando, na verdade, bem por conta própria, como que eu podia entrar nessa área. Foi assim que eu descobri a biomedicina. Então, eu fiz técnico, depois eu fiz a faculdade. Que legal, vai ser nova para mim relacionado ao CSI, né? Porque as pessoas que eu conheço que gostam de CSI vão virar perito, vão virar policiais, peritos e tal. Não sabia que tinha correlação com a biomedicina. Legal. Tem, na verdade, teve uma época até que eu queria ser perita, mas aí eu falei, não é pra mim. No meio do caminho, assim, eu vi que tinha que estudar umas coisas que eu não gostava muito. Eu falei, não. E aí fui mesmo pra área hospitalar, né, a princípio. Legal. Pergunta de leigo aqui, tá? O que você aprende na faculdade ou no técnico de biomedicina? Tá, a gente aprende o funcionamento do corpo. Eu digo que na verdade né? Uma junção da biologia com a medicina. Só que na biologia você vai estudar muito sobre os animais, sobre as plantas. Eu não gostava dessa parte. Eu gostava de aprender o que estava acontecendo no corpo humano. Então, a parte de hormônios, o que acontece quando você... Eu fiquei maravilhada quando eu tive uma aula. Quando você come, os processos que acontecem dentro do corpo, assim. Então, você aprende tudo isso. Legal. Né? E aí a gente tem pessoas que vão para a área hospitalar, área de estética, várias outras... Tem vários ramos, sim, assim, né? Para vários campos para o biomédico trabalhar. Legal. Você fez a biomedicina e inicialmente atuou no campo hospitalar, né? Isso. Na verdade, assim, antes de fazer a faculdade, eu trabalhei em outras áreas, né? Então, eu já tinha trabalhado com cobrança, call center. Inclusive, eu consegui fazer a faculdade porque eu trabalhava num call center, que daí o horário de trabalho é mais enxuto. Sim. Falar assim, eu amava trabalhar com cobrança? Não.
Mas eu levantava e falava assim, quem vai fazer o meu dia ser bom sou eu mesma. Então, se eu estiver feliz comigo, independente do lugar que eu estiver, vai ser um dia bom. Então, trabalhei nessa área. Depois comecei a faculdade, né, de biomedicina. No último ano, tive a oportunidade de trabalhar, de dar aula na escola onde a gente se conheceu, né? Isso era o coordenador. E fui com medo, mas também sempre tive esse lema comigo de vai com medo mesmo. Então, se a pessoa me convidou, mesmo que eu não me sentia 100% preparada, eu falava, eu vou dar o meu melhor. Sim. O melhor que eu tiver, eu vou dar. E aí comecei a trabalhar depois, né, nos hospitais, trabalhei em laboratório, em banco de sangue, que era a área mesmo que até então eu sempre quis. Assim. Então, aí depois que acabou migrando. E, pessoal, bem legal aí já dois gatilhos que ela deixou pra gente, que assim, provavelmente ela utiliza isso hoje ainda, só que agora enquanto empreendedora, né? Que assim, quem faz o seu dia é você. Gente, de verdade, eu também não trabalharia em call center de jeito nenhum, né? Eu e telefone, a gente tem um relacionamento meio complexo. Só pra vocês terem ideia, minha esposa vai assistir, ela vai concordar com isso. Às vezes eu peço para ela ligar para minha mãe, que eu não gosto de falar no telefone. Ela, Cláudio, mas é sua mãe. Eu, tá bom, mas é ligação, liga. Assim, eu não consigo, eu não sirvo para isso e super admiro a galera que consegue, que aguenta trabalhar com isso. Que é bastante pressão, etc, etc. E assim, pessoal, todos os caminhos acabam contribuindo para a gente ser quem a gente é hoje, né? Então, essa resiliência, essa capacidade de não se estressar de repente com a pessoa mal educada do outro lado da linha tal, é algo que é crucial e provavelmente trouxe para ela bastante aprendizado, né? E outro, ela não foge das oportunidades, gente. Isso aqui é muito, muito bom. Realmente, eu fui coordenador de uma escola alguns anos atrás, e aí a gente precisava de uma professora para o curso de farmácia. E aí veio a Kim, toda delicadinha, desse jeito que ela de fato é, né? Meia tímida, assim, tal, quietinha. Aí fui para aula teste. Gente do céu, um canhão, uma potência dentro de sala de aula. Foi muito legal a aula teste dela. A receptividade que os alunos tiveram com ela também, assim, os feedbacks foram incríveis. Eu falei, caramba, que menina, velho. Ela é, assim, daquelas. Então foi um período bem legal onde eu conheci a Kim. Conta um pouquinho de como é que foi essa sua experiência dentro de sala de aula. Você já tinha pensado antes em dar aulas também ou não? Só foi assim, surgiu, tô aqui, vambora. Já. Eu sempre gostei. Na verdade, eu sempre dou aula onde eu tô, digamos assim. Então, na faculdade, quando eu aprendia alguma coisa que eu achava... Porque sempre tem aquelas coisas que você fala... explode a sua mente, né? Eu chegava em casa... ia contar pra minha mãe, ia contar pro meu pai, inclusive, né? Baita paciência eles tiveram. Porque, né? Eles querendo assistir a novela e aqui, ai pai, não sei o que, a moleque. Só que eu sempre busquei uma forma mais didática de ensinar, porque eu já tinha uma base, e eles não, né? Então, eu buscava alternativas, assim, de ficar bem didático para conseguir passar a informação para eles. Da mesma forma, eu faço com os meus pacientes, sempre dou uma breve explicada para a pessoa entender o que eu tô fazendo com ela. Mas eu sempre quis dar aula, assim. Então, quando surgiu a oportunidade, eu falei assim, vou agarrar e vou, né? Como eu falei, vou fazer vou dar o meu melhor. Mas eu sempre gostei, sempre foi algo que eu sabia que em algum momento eu queria fazer. Sim, legal. Seja uma única vez ou que fosse levar... permanente, né? E é bacana que, assim, você hoje, enquanto empresária, traz disso com você, né? Porque realmente o empresário, ele precisa ser um pouco professor, né? Às vezes a gente tem algumas dificuldades em relação ao cliente, mas o que ele precisa é que ele não foi educado, né? Então, assim, tem vezes que você precisa pegar o cliente na mão, explicar da forma mais didática possível, né? Eu brinco na minha área, que é a área de contabilidade, que assim, a gente fala contabilês com os nossos clientes. E aí a gente fala aquele monte de termos técnicos, o cliente olha assim e fala... e agora, né? É bom, é ruim, eu tenho que pagar, não tenho que pagar. E às vezes a gente reclama, poxa, os clientes não valorizam. Mas valorizar o quê? Né? Se eles mal entendem o que a gente faz.
Então, essa questão didática, fica a dica aí para todos os empresários, é fundamental. Cada um dentro da sua área, dentro da sua especificidade, por mais técnico e complexo que seja, é super possível você refinar esse conhecimento e trazer, principalmente, eu acho que para a sua área, Kim, que eu vou chamar de uma área nova, embora tenha um pessoal que está estudando e trabalhando nisso há muito tempo, mas assim, que a gente está tendo acesso a mais informações, é uma área nova, né? Então, a gente realmente precisa educar os nossos clientes e isso no atendimento, ó, crucial. Kim, beleza, gente, se você teve a sua experiência em sala de aula, de novo, super importante, mas paralelo a isso, você também executava suas atividades de biomédica, né? Foram em locais diferentes, só que muda os seus afazeres, as suas tarefas. Como é que é o dia a dia do biomédico na área hospitalar, por exemplo? Eu trabalhei, né, o meu último emprego CLT, eu trabalhei num laboratório, trabalhei num hospital e a gente cuidava do laboratório, então fazia os exames das crianças, recebia amostrinha de sangue, tem aquelas outras amostrinhas que tem bastante gente que tem, né, nojinho, digamos assim, mas a gente acostuma, né, com isso. E também trabalhava no banco de sangue, então nessa empresa eu cuidava desses dois setores. E no banco de sangue eu fazia transfusão. Então, uma criança está precisando receber plaqueta, bolsinha de sangue, era a gente lá que fazia, né, os testes transfusionais, fazia tudo para preparar. Então, a gente cuidava de dois setores, por ser um hospital menor, e a gente conseguia atender esses dois setores. E trabalhei em outros locais também, trabalhei num hospital também que aí era banco de sangue. Então, trabalhei em alguns hospitais de Jundiaí, passei por alguns. E eu sempre gostei dessa área hospitalar, assim. Sim. Eu sempre... tinha muita gente que falava pra mim... até minha mãe chegou uma vez e falou, por que você não faz a pós-graduação em estética? Eu falava assim, mãe, eu não gosto. Eu gosto de cuidar da pessoa, seja nessa questão de, né, laboratorial, que eu vou fazer os exames, ou então nesse cuidado que eu gosto de ir lá na dor dela, mas assim... na dor mesmo, e não naquela dor que o pessoal fala, exatamente, né, que fala muito nesse meio, assim, de marketing, né, a dor é porque a pessoa quer uma autoestima melhor e etc. O seu lado não era autoestima, vamos colocar dessa forma, era o cuidado mesmo com as pessoas, né, nesse sentido de doença e tudo mais. E na faculdade tinha um lugar, um hospital de Jundiaí, que todo mundo que estava fazendo esse curso de biomedicina queria muito trabalhar nesse lugar. E eu falava assim, eu vou entrar nesse lugar, eu quero, né? E aí eu fui indicada para trabalhar lá, tive essa oportunidade. No começo foi muito desafiador, porque eu trabalhava sozinha e quase não tinha ninguém para me ajudar. Isso já formada? Isso já formada, depois que eu saí da faculdade. Não tinha muita experiência na área, o que eu tinha era mais conhecimento teórico, assim mesmo. E como eu fiz estágio, eu sabia algumas coisas, né? Mas os equipamentos mudam de lugar para lugar. E, assim, fui meio que jogada e, né? Se vira aí, aprende a trabalhar. Agora é sua hora. Vai que, né? Quando o filho chora, a mãe não vê, né? E foi difícil, mas eu falei assim, não, eu tô onde eu quero e vai ser a chance, sozinha vai ser a chance de eu aprender de verdade. Se eu conseguir passar por isso, eu vou encaro qualquer coisa, né? Sim. E aí fiquei trabalhando nessa empresa, tinha algumas coisas que, claro que eu não vou falar só mal, né? Tinha muitas coisas boas lá, mas tinham também algumas coisas que foi frustrando um pouquinho no meio do caminho. Inclusive, eu não via a possibilidade de crescer lá dentro. Então, nós tínhamos a equipe, tinha a responsável ali do laboratório, a minha responsável imediata, e acima tinha outras pessoas. E eu via que eu estava fazendo muito ali, comparado a outros colegas, né? Até porque, em um momento, eu era que tinha mais tempo lá. E eu via que algumas pessoas não se movimentavam tanto para fazer algumas coisas, eu acabava fazendo, porque senão ninguém ia fazer, né? E eu cheguei a ser responsável técnica substituta no laboratório, porque tinha a responsável técnica e tinha que ter uma substituta. E aí, a princípio, eu não recebia mais por isso, mas eu falei, vou agarrar para eu ter
experiência, para eu ter conhecimento. E de fato, eu aprendi muita coisa legal que me ajudou quando eu fui empreender. Legal. Então, né, eu procuro sempre pensar assim, que às vezes a gente passa por dificuldades, por algumas coisas, mas quando você tá passando por aquilo, você fala, eu ainda vou tirar alguma coisa disso aqui. Isso aqui ainda vai me servir de alguma coisa. Sim, e sempre serve, né? Sim, sempre. Então, eu procuro sempre, né, tem lá um copo pela metade, eu procuro olhar ele meio cheio, do que meio vazio. Sim. Porque, é uma visão otimista? Gente, porque se você for também muito pessimista, né? Chega onde, né? Exatamente. E aí aconteceram algumas coisas lá, coisa de 2 semanas, que eu quase enlouqueci trabalhando, fazendo trabalho de praticamente de 3 pessoas, assim, 3 trabalhos diferentes, eu quase fiquei louca. E assim, no final, claro, eu fiz muita coisa que eu não sabia, eu demorei pra conseguir concluir, mas no final tava concluído, né? E aí eu fui um pouco desvalorizada por uma chefe. E aí, assim, né, até teve algumas pessoas que falaram, nossa, mas você ainda lembra disso? Eu lembro, mas hoje eu coloco num lugar de motivação e não de frustração. Legal. E aí ela simplesmente falou assim que eu tinha o que melhorar. Porque eu fui pedir um aumento, porque, poxa vida, olha quanta coisa eu fiz, eu não mostrei pra você que eu sou capaz de fazer. Sim. E aí ela falou assim, que tinha o que melhorar. E aí eu fiquei bem brava. Não, eu imagino. E você me fez até lembrar de um chefe que eu tive também, que assim, na hora do feedback, ele tinha uma expressão que eu não gostava, não concordava, ele fala assim, eu nunca dou 10 para ninguém, porque todo mundo sempre o que tem que melhorar. Cara, beleza, faz sentido. Sim. Todo mundo sempre tem que melhorar, mas dentro daquilo que foi proposto e o que foi apresentado, você, por exemplo, fez o over-deliver, né? Você entregou acima do que era para ser entregue. Eu vou te dar um 9. Tipo, você tem que me entregar isso. Você ultrapassou esses limites. Então. 9 cabe ali? Não cabe. Né? Então, é que realmente tem bastante... Você usou a expressão correta. Tem bastante chefes, e não líderes, né? Que diz assim, ao invés de motivar, de engajar, vem com umas historinhas que assim, mais jogam a pessoa para baixo, só que até esse jogar para baixo foi impulso, né? Sim, e né, só importante até colocar aqui que isso foi de uma chefe que era ainda, a gente tinha responsável do laboratório, foi uma acima, então era uma pessoa que não estava 100%, naquele momento, naquelas 2 semanas, eu estava respondendo diretamente a ela, mas no dia a dia ela não estava vendo, quem via era a responsável, né, e ela até tentou pra mim. Mas aí eu levei essa e na hora eu fiquei bem brava, fiquei muito brava, fiquei frustrada. E eu falei assim, tá, eu vou me permitir nesse momento me sentir assim, né? Só que naquele momento eu tive um estalo, eu falei assim, infelizmente aqui não vai dar pra crescer. E aí eu falei, eu vou usar esse pé que eu levei pra, né, pra te impulsionar. Me impulsionar. E nessa época, foi nesse mesmo ano, 2021, eu comecei a fazer o curso de auriculoterapia. Na verdade, foi bem por acaso, assim, porque eu já conhecia a acupuntura, só que eu não conseguia, na verdade, ainda fazer a pós e tal. Eu falei, bom, eu vou fazer algo que vai me ajudar a chegar mais perto, porque com aquilo eu consigo ganhar o dinheiro, na época era um extra, né, pra eu fazer o que eu quero de fato. E eu já conhecia pessoas que tinham feito acupuntura, então eu já tinha conhecimento da área. Fui fazer o curso de auriculoterapia e foi nesse mesmo ano, inclusive foi depois que deu todo esse, né? Mas não foi exatamente isso que me motivou a fazer o curso. Sim. Surgiu a oportunidade, fiz o curso e aí eu tava trabalhando com as 2 coisas. E desde o início, assim, tinha muita gente que falava, nossa, mas eu tenho medo de fazer o curso e já atender. Eu não. Meti a cara e fui. Cobrava pouquinho na época, eu até acho que eu poderia ter cobrado. Gente, uma dica. Os primeiros clientes aí, eles vão Uma falar, dica. tá bem que eu fui dessa época. Não cobre pouco. Se você, mesmo que você tá começando, mas é bom você já se valorizar. Com certeza. Porque fica mais fácil depois, se você precisar. Porque a gente sempre tem custos, a gente precisa fazer reajustes, né? Mas tive muitas pessoas próximas, família, os meus pais e alguns amigos, assim, que me apoiaram muito no começo. Não foram
todos os amigos, todas as pessoas, assim, mas teve bastante gente que acreditou em mim e tá comigo até hoje, inclusive, e acreditou em mim naquele começo. E eu vi que, assim, dava resultado. Eu fazia, né, atendia a pessoa e no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, a minha mãe era a minha cobainha, assim. Nossa, Kimberly, eu não tô me sentindo dor aqui. Eu tô e no começo eu falava assim, sério? Sério mesmo? Porque eu sabia que dava resultado, mas nem eu acreditava que era tão rápido. Sim. Então, foi essa transição, na verdade, foi meio por acaso quando eu comecei a fazer o curso. E aí acaba que uma coisa que você vai aprendendo vai levando a outra, né? E aí depois eu fiz também curso em aromaterapia, onde a gente usa os óleos essenciais. Hoje em dia tá mais difundido, mas há muito tempo que existe, mas hoje que o pessoal tá conhecendo melhor. E porque uma coisinha vai levando a outra. E eu vi que era algo que dava pra agregar, dava pra eu ter mais resultado. E eu sempre pensei assim, se eu não ganhar aqui, eu ganho aqui. Então eu sempre tinha essas duas, sempre busquei ter, né, essas duas opções. Mas nessa época eu não pensava assim, vou trabalhar só com auriculoterapia. A minha Era meta segunda renda. era segunda renda. Então, dava plantão 12 por 36. E no dia que eu não tava dando plantão, eu agendava um pessoal e atendia, assim. Legal. Então, a princípio, não era pra trabalhar só com isso. Bacana. Pessoal, realmente, tudo que acontece na vida te encaminha para algum lugar. E assim, às vezes eu vejo as pessoas um sonho, uma vontade grande de ser empreendedor, só que o dia a dia dela, o hoje dela, não reflete a isso, né? E é interessante a gente falar porque duas coisas que a Kim destacou aqui, que ficou assim na minha cabeça, que o empresário utiliza e precisa muito hoje, né? Ela falou que alguém indicou ela para trabalhar num lugar que era assim, muita gente queria, e assim, pode passar desapercebido, mas essa indicação, gente, é networking, é rede de contatos. Então ela tinha alguma pessoa por que indicou ela? De repente pela boa estudante que ela foi, pela profissional que ela era, tinha tido contato com essa pessoa em outro lugar. E o empresário vive muito disso, né? De network, Sim. de indicação. Um cliente indica para o outro, às vezes um fornecedor passa para um outro fornecedor também, e assim a vida do empreendedor vai seguindo, galera. Networking é uma palavrinha-chave. E outra coisa que ela destacou que, assim, de novo, estava forjando ela a ser empreendedora. Ela estava no setor, sozinha, sem ninguém para ensinar. E o empreendedor é isso, né? Assim, a Kim, ela tem um domínio das áreas técnicas do que envolve o serviço dela, mas ela estava até comentando em off agora um pouquinho que, assim, em alguns momentos ela foi até uma contadora, né? Precisou ir na prefeitura, fazer isso, aquilo, fazer alguns trâmites legais, burocráticos lá, que, de novo, você não deve ter visto isso na faculdade de biomedicina, no técnico, no curso de aromaterapia, nenhum desses cursos ensinaram como abrir uma empresa, né? Mas assim, ela tinha essa capacidade. Se lá atrás ela tivesse uma mentalidade diferente do tipo, cara, eu tô aqui sozinho, ninguém me ensina nada, vou chutar, vou desistir. Provavelmente a sua vida de empresário também estaria comprometida. Porque o empresário vai falar o quê? Nossa, eu não sei o que da prefeitura, então vou desistir de ser empresário? Não, eu vou tocar, né? Isso é muito legal, então fica isso de dica. Networking e, mão na massa. Tem que ser mão na massa mesmo, que senão as coisas não funcionam. Aí a Kim disse o seguinte para nós, né? Você falou que ali no começo não era nada muito assim, não, eu quero viver disso, eu quero migrar para isso, foi meio com a segunda renda. Quando que foi esse start, assim, não, quer saber, eu vou ser empreendedora? Aconteceu, assim, não foi muito planejado, digamos assim. Eu atendia, então, desde 2021, ano de 2022, eu trabalhava no hospital e fazia os meus atendimentos. Também fazia tantos atendimentos de auriculoterapia, eu já cheguei aí na casa das pessoas, eu já cheguei a atender na garagem da minha casa. E ali foi bem interessante, porque assim, eu não tava com tudo que eu queria, né? Tinha um portão, tinha o barulho da rua, tinha uma parede que não tava 100%. Só que eu vi que as pessoas começaram a voltar. E eu falei assim, cara, o
pessoal tá vindo aqui fazer sessão na garagem da minha casa. Sim. Falei, bom, eu acho que eu trabalho bem, porque... Resultado tá dando. Sim, O porque, cliente tá né? vindo. Exatamente. Não, né, querendo, eu trabalho bem, me gabando. Mas, assim, acho que o meu trabalho tá trazendo uma transformação, alguma coisa na vida daquela pessoa. Pra ela tá voltando na garagem da minha casa, né? Depois disso, eu fiquei um tempinho atendendo na garagem da minha casa. Isso foi no ano de 2022, intercalava. Aluguei, na verdade, daí era uma porcentagem que eu pagava, fazia pilates. E a professora, ela tinha uma salinha pequena, assim, mas era suficiente pra eu colocar o que eu precisava. E aí eu conversei com ela e falei assim, viu, e essa sala aí, né, dando sopa aí, você vai deixar ela vazia? Porque a gente já tinha conversado sobre isso. Legal. E aí ela falou, se você quiser começar a atender aqui, pode vir. Falei, beleza, a gente combinou meio que de boca mesmo a porcentagem que eu ia entregar pra ela e tal. E ali foi quando eu me vi, isso foi em novembro, que eu comecei em novembro de 2022. Ali eu me vi, assim, como empreendedora mesmo, digamos assim. Porque eu estava num outro lugar, Sim. que não era a minha casa, estava fora da minha zona ali de conforto, meu habitat, digamos assim. Qualquer coisa gritava, mãe! Né? E ali começaram a vir outros clientes diferentes, porque eram alunas e tal. E comecei a fazer uma mentoria nessa época, que eu não tinha o dinheiro para pagar, mas eu vi que ia ser importante. E aí eu falei assim, tá, pelo menos o dinheiro que eu receber dos meus atendimentos, pelo menos, nem que seja só para eu pagar ela, vai dar. Sim. Eu vou fazer o possível para pelo menos aquele dinheiro eu ganhar. E eu sempre falei assim, desistir na minha vida toda, assim, pra mim era a última opção mesmo. Então eu vejo que tem muita gente no meio do caminho, tá difícil, desiste. Não, eu sempre fui tentando, assim, até porque eu tinha a CLT, que pra mim até o momento era segurança, né? Então eu falei, eu vou indo, vou tentando, né? Aí comecei essa mentoria, até que a gente achou que seria interessante procurar um outro espaço, onde eu teria outros profissionais, que é onde eu atendo agora, que a gente poderia, às vezes, trocar essas indicações, um espaço legal, terapêutico, né? E essa virada aí foi mais ou menos de dezembro para janeiro desse ano. Então, Super recente. Eu sou nova nesse Temos pedaço. uma empresária fresquinha aqui. E aí, o lugar onde eu tava trabalhando sempre teve, sempre esteve em crise financeira, assim. Só que até então, pra gente, a gente sabia que não, né, a gente, eu digo, os profissionais, funcionários, a gente achou que tava ainda tudo, tá, beleza, né? Dá pra aguentar, né? E aí a gente ficou sabendo que o nosso setor todo ia ser terceirizado. Ia mandar todo mundo e mais um pouco embora, porque mandou outras pessoas também do hospital. Mandou todo mundo do laboratório embora. E aí, nesse momento, eu agradeci por eu ter uma segunda fonte de renda, né? Que por mais que eu não recebia muito, não ganhava muito naquela época. Porque eu não tinha tanto tempo também pra me dedicar a isso. Sim. Mas eu falei assim, eu tenho 5 meses de seguro-desemprego, eu vou fazer em 5 meses o negócio decolar, eu vou fazer dar certo. Eu falei assim, eu vou fazer o possível pra dar certo. Mas também tava com a minha mente tranquila, assim, se em 5 meses não der certo, eu volto sem problema nenhum, né? Mas eu tava disposta a fazer dar certo, né? E tinha esse prazo, 5 meses é a meta. Eu falei, 5 meses é a meta pra eu ver se isso aí realmente vai dar certo. E aí foi muito legal, assim, porque eu recebia X, em novembro que eu fui pra um outro espaço, já aumentou um pouquinho. Aí, depois que eu vim pra cá, dobrou. Uau. E aí eu falei, não, nem que seja R$50 a mais, mas todo mês eu vou fazer o possível pra eu ganhar um pouquinho mais do que no mês anterior. Nem que seja, né, 10, R$50 que seja. Então, coloquei como meta, assim, não aceito menos que isso. Você é competitiva ou não? Deu pra ver, colocar essa menina num jogo de futebol, num esporte, gente, ela é a capitã do time, vai carregar nas costas, vamos pra cima, que legal. Mas eu tive muito isso, assim, de me desafiar, sempre tive muito isso, de sempre me desafiar. Eu aprendi muito isso com a minha mãe, assim.
de sempre, hoje eu tô ganhando 10, vou tentar 20 e 30 e sempre buscar. E aí eu falei assim, tá, vou começar a trabalhar com auriculoterapia e também com aroma, faço os produtos naturais. Eu falei assim, mas eu preciso ser vista. Uhum. Claro que a mentoria que eu fiz me ajudou muito. Foi específica na área, para sua área ou foi uma mentoria de negócios? Fala um pouquinho depois dessa mentoria. Tá, a minha mentora ela é mais focada na área de estética, Tá. mas querendo ou não, me ajuda Sim, muito. sim. Então ela consegue trazer esse olhar. Uhum. Então não foi. De negócios, assim, mas voltada mesmo Específico pra pra minha essa área, Legal. assim. Porque, né, até algumas questões que a gente não trabalha, por exemplo, com promoção, coisas, né, desse tipo. Mas eu falei assim, tá. E me ajudou a ter vários insights, assim. Então eu vejo que tinha muita coisa que estava dentro de mim, mas eu tava com um pouco de medo ainda Sim. e não acreditava que talvez eu ia conseguir fazer. E aí, então, a mentoria me ajudou muito a ter essa visão de que vai dar certo, você Sim. vai conseguir. E eu sempre coloquei na minha cabeça também, assim, eu sou capaz de fazer tudo o que eu quiser. Se eu quiser ir lá dar aula, eu sou capaz de dar aula. Independente se eu sei, se você sabe mais, eu sei menos, mas eu sou capaz de fazer aquilo. Uhum. Então, eu sempre coloquei isso em mente. E isso ajuda, porque você, por mais que você pode não ser a melhor, mas você mesmo tá se empurrando e você vai se colocando Sim. em situações. Não acredito em sorte, eu acredito que a gente vai se colocando em situações que quando passa a oportunidade, você tá ali. Sim. Você tá... Eu tenho uma frase que diz assim, o universo não traz, é a gente que encontra. Exatamente. Então, assim, realmente tem... Gente, de verdade, aqui falando, dá vontade de interromper ela de 10 em 10 segundos. Estou me contendo aqui. Mais características de empreendedor, gente. Essa questão de desafio, né, de métricas, de metas. E é legal, até para que a gente não se frustre, essa questão de entender que nem que seja 10 reais, mas eu vou, né? Eu sou o tiozão das frases. Desculpa, vou colocar outra, que é muito simples, mas assim, progresso é progresso. Sim. 10 reais é progresso? E 1.000? Também não é, gente. Então, gente, bora progredir. Eu quero terminar esse take com essa frase. Bora progredir, gente. Pessoal, outra dica super legal que a Kim deixou aqui nas entrelinhas para nós é a questão de mentoria, né? É muito importante, muita gente fala sobre isso, alguns acreditam ou não, mas assim, é realmente fundamental que a mentoria, gente, ela não é um curso, né? A mentoria não é uma terapia, né? A mentoria, ela está voltada para as suas necessidades por conhecimento de negócios, principalmente. E seja a mentoria paga ou não, gente, arruma um mentor, né? O mentor pode ser, de fato, uma pessoa que trabalhe com isso, né? Que faça mentorias, que ganhe para isso, ou pode ser alguém do segmento, da área, que já tenha mais experiência com você. O importante é ter esse mentor. E hoje tá fácil, gente, para conseguir, porque alguns anos atrás, Kim, não sei se você tem essa dimensão, mas assim, as pessoas tinham muitos segredos de negócios, né? Assim, você não conseguia chegar, putz, eu queria tanto saber como é que aquele empresário faz, né? Hoje eu, por exemplo, tô aqui de entrão, né? A Kim tá abrindo a caixa preta dela aqui e dando alguns dos segredos dela. Talvez ela vai passar os segredos das essências, não sei, vamos ver até o final do episódio. Mas assim, alguns anos atrás a gente não tinha isso, né? As empresas eram muito fechadas, os empresários eram fechados. Hoje não, eles gostam dessa questão de falar, de bater papo, contar história. Então, façam mentorias. E aí, Kim, você veio para esse lugar novo, lindo, cheiroso. Gente, um lugar muito aconchegante. Nossa, muito legal aqui. Óbvio, vai estar tudo para vocês conferirem aí depois. Mas aí tem as dores do crescimento, né? Que assim, agora o lugar é maior, agora você é full time aqui dentro, né? Quais são os desafios que você tem encontrado nesse momento aqui? Eu sempre ouvi que a CLT era segurança, né? E aí eu, né, Foi fui a demitida. prova de que não é, né? Assim, claro, eu vejo que tem muitos prós em você ser CLT, tem muitos prós em você ser empreendedora, MEI, né? Enfim. Mas é bem desafiador.
Eu tô gostando muito desse processo, até por conta dos desafios, que eu gosto bastante, assim. E me encontrei, eu gosto muito do que eu faço, então vibro com os pacientes, né, que quando tem alguma conquista, mesmo que seja pequena, assim, me surpreendo às vezes com algumas coisas, com alguns resultados rápidos, né, mas tem desafio, porque assim, você trabalha, antes eu trabalhava 12 por 36, era um dia sim, um dia não. Uhum. Hoje eu trabalho 12 por 12 por Mais 12. 12 e às vezes um pouco mais que 12. E às vezes até um pouco mais que 12. Gosto do que eu faço. Às vezes eu nem percebo que eu já tô há horas fazendo isso. Mas assim, você trabalha mais, principalmente no começo. Eu tive que procurar algumas coisas assim desenvolver algumas habilidades que eu não tinha. Eu nunca tive muita dificuldade de falar assim em público, né? Mas a área contábil, essas coisas nunca manjei. Excel, eu sou a louca do Excel. Amo fazer planilha e coisa, mas assim, eu sei mexer o básico, Uhum. né? Então tive que desenvolver algumas Sim. habilidades. Muita coisa eu fui procurar gratuita na internet, você tem que fuçar e pesquisar. E hoje tem bastante coisa grátis, Tem, né? tem. Sistema de venda, sistema financeiro, tem bastante gratuidade hoje, né? Isso é bom. Tem. É muito bom, porque às vezes uma coisa nada a ver, assim, você pesquisa o que você acha e fala, meu, não vai ter isso no YouTube. Aí tem. E aí tem, você fala, não acredito. É verdade. E esses são desafios, assim, você precisa estar sempre se reinventando. Então eu falei, eu sei que nesse começo, eu falei, eu vou ter que trabalhar mais. Então fui atrás de feira, vi essa oportunidade de ir para as feiras, é cansativo, às vezes tem que tirar um dinheiro do bolso para você poder estar lá. Sim. Graças a Deus, na minha primeira feira eu tive um bom retorno financeiro, mas às vezes você não tem. Sim. Então, você precisa desenvolver muitas habilidades que às vezes você não tem. Às vezes é meio solitário. Não vou mentir, de vez em quando dá vontade de falar, deixa eu pegar minha carteirinha e voltar lá pro hospital, procurar um hospital. Sim. Só que daí eu lembro das coisas que eu passei. E aí eu vejo, falo assim, meu, dá pra eu crescer. E isso não só financeiramente. Claro que a gente pensa no financeiro, mas mudar de alguma forma, né, a vida das pessoas. E é até besteira falar que o lado financeiro não conta, né? Claro que conta. Então, assim, por favor, comecem a vender seus produtos de graça, né? É muito importante, sim, mas estou enxergando dos empresários que não é o número 1, né? Óbvio, no final do mês a conta tem que fechar, gente. Com Precisa certeza. comer. Mas assim, eu enxergo nos empresários, enxergo em você esse senso de realização. Sim, né? de propósito. Exato, que é tão gostoso assim que de repente, beleza, eu até posso voltar para o CLT, mas, cara, acho que você vai ficar cada vez mais distante da possibilidade do Sim. CLT, justamente por esse propósito, assim, você fala, cara, vai ser difícil achar uma empresa que eu realmente vou conseguir fazer as coisas dessa forma, né? Então, isso é importante destacar. Sim, e tem, claro, muitos desafios. Eu acredito que tem muitas pessoas que às vezes acabam sofrendo um pouquinho mais que outras, principalmente às vezes não tem um capital para começar, né? Mas é uma loucura. Um dia você tá triste, outro dia você tá super feliz porque você atendeu o dia inteiro, outro dia às vezes já não é a mesma. Começo de mês é triste. Cara. É uma montanha russa, Sim. mas é satisfatório, assim. Quando você faz o que você gosta, não. Que legal. E assim, são características que a gente precisa desenvolver na marra mesmo, né? Porque outra palavrinha batida, né? Resiliência. Mas o empresário tem que ser, porque todos os dias é uma surpresa, né? Tem dia que vai ter um montão de clientes, no outro dia você vai vir com aquele engajamento do dia anterior e não vai ter tanto, né? Puxa, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? E aí é aprender a pegar essa energia, que foi o que você falou lá no começo, né? O dia quem faz é a gente, e canalizar para outra coisa, né? Você veio com aquela energia empolgada para atender 50 pacientes, não teve pacientes? Legal, vou organizar meu financeiro, vou fazer umas postagens aqui, vou isso, vou aquilo, vou pesquisar, que tudo isso faz parte também, que eu vejo que essa é uma das vantagens de se empreender. Às vezes quando a gente está no CLT, não são todas as empresas, óbvio, mas tem empresas que você tem acesso limitado à internet, você não pode, e aí, poxa, é difícil você crescer. E algumas empresas ainda pedem para que o funcionário desenvolva fora do horário de trabalho. Poxa, né?
beleza, até ele pode procurar um curso ou outro, pode, mas aquele tempo descritivo dentro do horário de trabalho é super importante. Eu lembro que uma vez eu fiz uma mentoria também e ele falou, Cláudio, você precisa disso, tal, tudo que você termina de fazer, olha, né, distrai a cabeça por 5 minutos que seja, volta a olhar aquela mesma coisa, porque de repente você vai ver algo novo, alguma coisa que você consegue aprimorar, tal. Eu falei, não, beleza, segunda-feira eu vou fazer isso. E aí eu fui, aí fiz exatamente isso. Terminei o trabalho, fui lá também um cafezinho de 1 minuto, voltei e fui, deixa eu revisar. Aí o meu ritmo tava diferente. Eu lembro que a minha superiora falou assim, o que você tá fazendo? Aí eu falei, tô aqui nada, né? Tô revisando. Não, pega essa coisa aqui. Então assim, era uma cultura de linha de produção, sabe? Só faz, que no empreendedorismo esses tempos de menos movimento são úteis também, né? Para você colocar as ideias no lugar, para sonhar um pouquinho, isso é muito bom. E eu sempre falo para os meus alunos sobre feiras, né? Para eles se mostrarem em feiras. Como é que foi a sua experiência dessa primeira feira? Adorei. Verdade? Quero mais. Você vai virar a empreendedora das feiras agora. Eu falei, ai, gente, quem diria que um dia eu ia estar numa feira? Adorei, porque eu gosto de estar em contato com as pessoas, de conversar, de falar sobre o meu trabalho. Então, eu tive a oportunidade, uma feira aqui na região, de um grupo de mulheres empreendedoras da região. E também vi que ia ter uma reunião, R$25 o café. Tenho R$25? Bora. Vamos lá. Vou. Porque às vezes você não tira muita coisa daquilo, mas assim, é uma experiência válida. Claro. E aí, indo lá, eu fiquei sabendo, né, que ia ter a feira. E aí, nossa, eu ia dormir 2 horas da manhã. Gente, foi uma loucura. Pauleira, né? Muito puxado. Foi, porque a gente teve 2 semanas pra organizar tudo. E aí sou eu que faço tudo. Então, sou eu que faço os meus... Então, eu faço tudo natural. Então, trabalho com os óleos essenciais. E aí, eu faço os produtos. É mais voltado pra questão terapêutica. Então, pra entregar... Pra contribuir na saúde da pessoa. Não é só um cheirinho no ambiente, assim. Sim. Então, tem essa questão terapêutica. E aí, você tem que fazer rótulo. Sou eu que faço. Então, até teve uma época que eu tive que ver... esse desse jeito não tá bom. Tenho que escolher um papel melhor. Caramba. Então, todas essas coisas. De novo, competências que o empresário precisa desenvolver. Exatamente. E eu sempre guardo. Então, minha logo fui eu que fiz. Depois, claro, teve uma pessoa que arrumou pra mim, pra ficar um pouquinho melhor. Meus primeiros cartõezinhos fui eu que fiz, com papel de certificado mesmo. Sim. Então, assim... Você também é designer. A gente aprende tudo um pouco, né? O Canva tá aí pra isso. É verdade, né? E eu sempre guardo pra poder também acompanhar esse processo, né? Que eu falei, um dia eu vou chegar lá na frente, eu vou olhar essa foto e pensar, caraca. Que legal. E foi muito legal participar das feiras e conhecer gente, eu poder falar, mostrar. E tinha gente que ainda não conhecia. Porque eu tô nesse meio... E eu acho que assim, isso falando de forma geral, generalizando. A gente que é profissional, acho que todo mundo sabe o que a gente tá falando. Então, na minha mente, você super sabe o que é óleo essencial, auriculoterapia. Só que não, né? Então, às vezes a pessoa não tá naquele meio e faz parte, né? Tá certo. Então, a gente precisa estar sempre falando, né? E mostrando pras pessoas e tal. E foi muito legal, eu gostei. Que bacana. A minha mãe participou também, mas ela trabalha com outras coisas. Até meu namorado chegou lá e gostou também. Falei, ótimo, na próxima você que vai comigo. Mais uma barraquinha lá. Você vai comigo pra me ajudar a vender. Então, foi bem legal, gostei bastante. Legal. Gente, fica essa dica. Participem de feiras, quantas forem possíveis. É importante, legal, você divulga, faz network, você se desafia. Isso é muito bom. E Kim, falando um pouquinho mais técnico agora, a gente comentou em off aqui o seguinte, que é uma área velha, antiga, né? Porque, de novo, as nossas vós lá na curva do vento do interior não tinha uma drogazil a cada esquina, né? Uma farmácia em cada lugar para eles se medicarem. Então, assim, qualquer plantinha era um remédio e tal, tudo mais. Então, essa parte do natural, né, já vem de muitos anos.
Mas eu acho que hoje, assim, com forma de empresa, com forma de negócio, como uma forma, entre aspas, oficial de terapia, acho que tem poucos anos que isso tá acontecendo, mas ainda assim tem bastante resistência, a galera tem muita dúvida, que essa doida do cheirinho faz, né? Então, e fala aqui pra mim se você já enfrentou algum tipo de preconceito de repente. Quais são, assim, as maiores dúvidas que você vê que seus clientes têm em relação aos seus serviços? Eu vou dar só uma breve introduzida na questão do meu objetivo, né? O que me motivou a fazer o que eu faço. Eu vi algumas pessoas na minha família, bem próximas de mim, que tinham dor, depressão, ansiedade, tomando medicamento controlado, esse tipo de coisa, e até com muitas dores, e assim, nada resolvia 100%. Uhum. Então, né, fica ali dependente dos medicamentos tarjados e tudo mais. Sim. Eu não sou contra, de forma alguma, tá? Antes, né, hoje o pessoal gosta de cancelar, né? Eu não ligo pra isso, não. Eu gosto de polêmica mesmo, assim. Porque são coisas que a gente precisa falar. Então, não sou contra medicamento, né? Seja os tarjados, a pessoa às vezes está mesmo num estágio que estado. precisa Precisa, ok, precisa tomar. Uhum. Só que eu não gosto dessa coisa de qualquer dorzinha, É ou. uma banalização do tomar medicamento, né? Isso mesmo. Porque lá no passado, né, como eu tava falando, a sua avó provavelmente já tomava um chá. Tinha chá pra tudo. Usava uma compressa quente, uma compressa fria, e a gente foi perdendo isso. E até lembro que tinha algumas coisas que a minha mãe falava sobre não ficar com o pé no chão, e não sei o quê. E eu falava, isso não tem nada a ver. Quando eu fui estudar medicina chinesa, eu falei assim, cara, isso faz muito sentido. Total. Entendeu? Você até chegou lá e falou, mãe... Eu tive que Desculpa dar o aí, braço né? a torcer, né? Porque não dava. Não, a sabedoria de mãe é incrível, né? Sim. Então, eu via isso e eu falava, gente, não é possível que essa pessoa tá tomando esses remédios e assim, mesmo assim, não vai resolver o problema dela, Uhum. né? E, de fato, né, a auriculoterapia, aromaterapia são milenares, né? Então, tem mais de 1000 anos aí. Até quando a gente estuda na história, tem relatos lá antes de Cristo. Sim, muito Até da antigo. ventosa, eu trabalho também com ventosa terapia, então ventosa legal. também é tudo coisa muito antiga, né? E hoje tem um termo que a gente usa muito, que é o terapeuta holístico. Nossa, a pessoa ouve holístico, já acha que é místico. Não, você acha que é pouca coisa, e etc, gente? né? E as pessoas acham que já, né, não tenho preconceito com nenhuma religião, né? Eu sou cristã, mas assim, não tenho. E acredito que cada um tem que ter a sua liberdade sim. de expressar e de sentir bem onde ela quer, né? Enfim. E esse termo holístico, ele quer dizer um todo. Do todo, né? Então, quando você fala que é um terapeuta holístico, você está falando, é um terapeuta que olha para você, Cláudio, como um todo. Olha para suas emoções, olha para o seu físico, olha tudo. Então, você tá com uma dor X, mas como tá o seu emocional? O que aconteceu? Então, a medicina chinesa, ela traz muito disso. E aí tem muitas pessoas que têm esse olhar místico em torno disso, de que... Atrela só a religião. E tanto que faz muito sentido. É que, de novo, a gente está tão habituado com os remédios que, assim, faz muito mais sentido eu, Cláudio, que tô com uma dor de cabeça agora, entender que ontem eu dormi pouco, entender que ontem foi um dia super power estressante no serviço, mas me dá aqui um Doril, me dá aqui um remédio ABC, né? Assim, não faz sentido, porque beleza, talvez ela vai aliviar minha dor aqui por umas 2 horas, mas daqui a pouco, quando eu voltar pro estresse de novo, pra má alimentação de novo, e aí? Então, assim, vai cartelas e cartelas. Exatamente. E essa sabedoria, assim, tá, antes da gente falar da sua dor, né, deixa eu ver seu estresse, essa visão holística realmente faz muito sentido. Sim, vamos entender você, sua rotina, né, então, é isso que eu sempre procuro também trazer. Então,
Hoje em dia eu vejo que não tem tanta resistência assim em torno disso, mas há alguns anos atrás eu já vi gente perguntar pro pastor se podia fazer acupuntura. Não, ainda hoje tem, muita gente pergunta. Então, assim, é tudo bem que isso é há uns 10, 15 anos, não tinha a informação como a gente tem hoje, acesso, assim, mas rola um pouquinho. Nunca senti nada diretamente, assim, nunca. Mas diversas pessoas falam, mas eu não acredito nisso, não. É mais mas... uma desconfiança do resultado, de repente. Né? mas eu tenho que acreditar que essas agulhinhas que você tá colocando na minha orelha vai dar resultado. Eu falo assim, não. Claro que, a partir do momento que você chega e você tá disposto, eu penso assim, se você tem uma queixa específica, sei lá, eu tenho dor em tal lugar. Você tá disposto a melhorar, você tá aberto a receber. Isso facilita. Totalmente. E isso é com tudo. E isso não é religioso, não é místico, não é zoroástrico. Isso é, o nosso cérebro ele vai botar força naquilo, né? Tiozão da frase, desculpa. Se você acha que vai dar certo ou não, você tá certo nas duas. Porque essa força de você acreditar vai fazer seu corpo, seu cérebro trabalhar em prol daquilo. Sim. Então, faz diferença? Faz, mas não é o resultado não vem essencialmente disso, né? Exatamente. Porque eu já fiz, né, já atendi pessoas que às vezes a pessoa, mas eu tô sentindo isso. E aí eu, às vezes, mesmo sem a pessoa saber, eu fui procurando um ponto e eu falei aqui, nesse ponto aqui, dói? Dói. Eu falei, então, tá vendo essa emoção que você tá sentindo? Ela tá interferindo nisso aqui. Então a pessoa falou, nossa, realmente faz sentido. Eu falei assim, eu acho que essa reação deve ser com quase todo mundo que faz a primeira vez, o pessoal, eita. Sim, então, isso acontece muitas vezes. E aí, eu sempre, quando eu recebo, né, a paciente, principalmente a primeira vez, eu até deixo um espaço um pouco maior de atendimento, porque ali eu vou perguntar se a pessoa conhece. Às vezes a pessoa não conhece a aurículo. Eu falo mais da auriculoterapia, que é o meu carro-chefe. Também trabalho com aromaterapia, os produtos naturais, mas esse é o carro-chefe mesmo. E eu falo, você já conhece? Às vezes a pessoa conhece a acupuntura. Eu falo, então, é parecido, só que a gente não trabalha no corpo todo. Eu vou trabalhar só na orelha. Então a gente coloca as agulhinhas, coloco os estímulos pra pessoa ir pra casa. Aí tem gente que duvida, você vai fazer efeito mesmo. Eu falo, nosso corpo é todo ligado. Sim. A gente tem terminações nervosas. Perfeita. Então, se você pegar um ponto no pé, você vai conseguir resolver uma questão. Pontos na mão também, no corpo, que daí tem a questão da acupuntura, e a orelha a mesma coisa. Então, aqui a gente tem na orelha a representação do corpo todo. Então, tem gente que acha que, mas só você mexendo na orelha. Gente, dá resultado. Eu tenho resultados. Vocês já viram a professora aqui em ação aqui, né? Realmente, por os primeiros atendimentos, deixar esse tempo de explicação um pouco maior. Porque realmente, para mim também isso é novo, sou entusiasta disso, eu acho legal, porque de novo, gente, não me julgue, tá? Eu sou o tiozinho que eu tenho uma necessarzinha de remédios lá no serviço, porque me enxaqueca quando ataca, mas até semana passada eu liguei para Kim e falei, nossa Kim, eu acho que eu ia precisar de um socorro seu, porque eu tava com uma dor que não passava e tudo mais. E realmente, a gente começa a perceber, seja por força da falta de efeito do remédio, que, cara, tem alguma outra coisa, né? Só remédio não vai resolver. E aí, Kim, resumindo, você trabalha hoje com aromaterapia, auriculoterapia... Isso. E com ventosa terapia também. Com ventosa terapia. Não é pouca coisa não, gente. E se aparecer alguma coisa a mais pra aprender também, E a sua meta é um dia chegar na acupuntura, imagino eu também. Sim. Tá nos planos isso. Sim. Pessoal, interrompendo o seu vídeo aqui rapidinho, mas é por uma boa causa, hein? Se você está assistindo um episódio até agora, é porque você está gostando. E é claro, né, pessoal, a Kim realmente está arrasando nesse episódio. E ela nos presenteou não só com a entrevista, pessoal. Além da entrevista, do papo que tá ótimo, ela deixou para todos vocês que estão assistindo um cupom de 10% de desconto em tudo que ela oferece lá na clínica dela, tá bom? Então, pessoal, vou deixar as redes sociais dela aqui. Chega até lá, entre em contato com ela, informa o cupom POCKET10
e aí vocês terão 10% de desconto em tudo aquilo que ela oferece, tá bom? Então, bora voltar a assistir o vídeo e até a próxima. Sim, hoje, com a auriculoterapia, a gente consegue sim entregar muito resultado, assim como a acupuntura, né? Elas podem ser feitas ao mesmo tempo ou não. Tem gente que fala, nossa, eu tive muito resultado com a acupuntura, mas com a aurículo não. E tem gente que fala, eu tive muito resultado com a auriculoterapia e com a acupuntura não. Então, isso é bem relativo, Sim. né? Eu quero sim, mas é mais pela questão de aprofundar conhecimentos mesmo. E até por essa questão holística, né? Sim. Se o seu cliente, de repente, que na orelha não teve tanta melhora, ok, eu faço a acupuntura também. Exatamente. Uma oportunidade bacana para você, né? Isso. Quanta informação, viu? Eu tô aqui gente, tô tendo uma aula aqui fácil, sobre todas essas questões. Realmente, fica aí a dica de novo para vocês para vocês conhecerem mais sobre o assunto. Se você tá com alguma dor nas costas, alguma dor de cabeça, alguma dor, gente, faz um teste. Não se vicie em remédios, né? Porque eu vejo também um fator ruim que às vezes acontece, toma esse remédio aqui para essa dor, só que toma esse porque vai doer seu estômago por causa desse remédio que é forte. Então, aí você toma esse outro aqui porque você vai ficar meio agitado, porque esses dois remédios... Você vê... Nossa, gente do céu, não dá, é muita informação. Mas, gente, fica a dica, essa área tá crescendo muito e com uma profissional dessa vai dar super bom. Kim, eu adoro saber de casos de sucesso, porque não adianta você ter um excelente marketing, ter um lugar maravilhoso, mas não ter resultados, né? Eu já sei que você tem, porque lá na garagem, né, você já fala, poxa, essa pessoa tá voltando, né? Funcionou. Mas conta alguns aqui para nós, que de repente até algumas pessoas vão entender um pouquinho mais quais são as possíveis dores, algumas dores que você já tratou, algumas melhoras aí. No dia a dia tem bastante coisa, assim, né? Eu costumo sempre comemorar até as pequenas vitórias, Claro. digamos assim. Mas tem um caso que foi bem desafiador na época, que quando eu fiz a transição pro espaço lá de Pilates, que por mais que eu já estava na área fazia um tempo, eu fui tremendo na base, né? Porque a pessoa do outro lado não sabe que a gente tá nervosa, Sim. mas por dentro, né, a gente tá. É aquela coisa, sabe fazer, mas rola uma tensão. E aí a paciente chegou pra mim e falou assim, olha, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho dor aqui, porque eu tenho hérnia aqui. Se ela assistir, ela vai saber que é ela. Não, e já foi um mega desafio, né? Logo, você já latente no lugar novo, a pessoa já veio com esse gabarito aí de coisas. E eu falei assim, tá, e agora? O que eu vou fazer, né? Falei assim, olha, eu sei o caminho que eu tenho que percorrer, mas eu deixei bem claro pra ela assim, o seu é um tratamento, é um processo. Você não vai sair daqui a primeiro dia já plano e... Não. Sim. Então, é muito difícil até isso no começo a gente se posicionar nessa questão, né? De você se posicionar e dar realidade pra pessoa. Porque eu acho também que rola um pouco da ansiedade do empresário de querer entregar um resultado imediato pro cliente, né? Que fosse nos melhores do mundo, isso seria lindo, né? Tipo, em 5 minutos, poxa, meu cliente saiu daqui curado. Nossa, que legal. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Sim, até uma lição que eu tirei, assim, que eu tinha bastante dificuldade de falar não. Então, essa coisa de, às vezes, não dar muito certo a primeira e ficava com esse receio da pessoa achar que eu não sabia trabalhar, alguma coisa assim. Só que é um processo. Sim. E ela tava muito... O legal, assim, é que até hoje... Então, desde novembro até hoje, ela é minha paciente. Legal. E ela tava ciente de que era um processo. E eu falei assim, caraca, o que eu vou fazer? Porque, assim, são várias coisas. Ela tem dor no corpo todo, né? E eu sempre deixo uma coisa muito clara também, que assim, quando a pessoa chegar pra mim, ela já tentou tudo. É uma coisa que acontece, né, com a população, as pessoas em geral. A pessoa já tentou tudo, depois ela quer o natural. E às vezes ela quer que o negócio seja tá assim, toda intoxicada por dentro, né? E aí depois que ela quer que você, né, equilibre ali e tudo mais.
E aí ela tinha consciência de que seria um processo, e aí eu falei, olha, o que importa é que a partir da primeira sessão é pra você sentir pelo menos alguma coisinha. Digamos que, falei pra ela, pelo menos 5%, você tem que acordar no outro dia e falar, alguma coisa tá melhor. Sim. Isso precisa. E aí a gente foi trabalhando, e aí tinha dia que ela não tava tão bem assim, porque aconteceu alguma coisa durante a semana e tal. E aí hoje, eu olho, ela senta, eu falo assim, tá, porque a gente sempre senta primeiro pra ver como que tá, pra depois a gente fazer a sessão. E como que você tá hoje? Nossa, Kim. Ela é uma das poucas que me chama de Kim, porque geralmente os pacientes chamam pelo nome. Aí ela, nossa, Kim, eu tô bem. Graças a Deus. Funcionou. E assim, eu fico muito feliz de saber que a pessoa tá bem, porque, claro, eu fico feliz de saber que tá entregando o resultado, mas de saber que a pessoa tá bem. Às vezes ela não tá 100%, porque ela tem uma hérnia, eu não consigo reverter a hérnia, né? Que fique claro isso, viu, pessoal? Eu não consigo. Não vem aqui, joga a hérnia em cima da mesa e fala, conserta. Não dá. Não é aqui o lugar. Não sou cirurgiã ainda. Mas assim, a gente consegue devolver uma qualidade de vida, então vai diminuir a dor dela. Se ela sentir uma dor 100% do tempo, poxa, 50, 40, já é alguma coisa. E tem gente que fica muito bem. Um outro caso também que é bem legal, dessa mesma época do Pilates. A paciente chegou pra mim, tem artrite, artrose nos joelhos e tal, e ela falou assim, olha, quando eu vou dormir, que eu não consigo encostar um joelho no outro. Eu falei assim, situação, a pessoa não, né? Eu busco sempre me colocar, ter essa empatia de me colocar no lugar da outra pessoa, mas claro que eu não absorvo isso. Quando eu fecho a porta, os casos ficaram aqui na clínica, eu vou embora pra minha casa. Muito importante isso. Né? Então, pra você não absorver e pegar isso pra você. Então, tem que filtrar. E a gente foi fazendo, a gente fez algumas sessões seguidas, porque geralmente eu recomendo que a pessoa faça pelo menos ali umas 4 seguidas, dependendo da queixa, porque às vezes tem coisa que é mais fácil da gente tratar. Falei, vamos fazer 4 seguidas e a gente vê como que você vai ficar. E aí eu acho que na segunda, terceira sessão, ela fez 1, 2, ela estava bem melhor. Então assim, claro, se ela andar muito, ela já tá numa idade um pouquinho mais avançada. Se ela andar muito, ela sente um pouco de dor no joelho, mas ela não tem dor mais na hora que ela vai dormir. Sim. Então, assim, pra mim é um sucesso, porque dormir, que é o principal. É tão básico isso, né? Exatamente. Então, isso pra mim, nossa, eu fiquei super feliz. E perguntei pra ela, né? Eu falei assim, tá, mas pra você, né, já vale de alguma coisa, digamos assim, não tá 100%. Ela também entende que não vai ficar 100%, mas ela consegue ter uma qualidade de vida. E ela falou, não, nossa, tá bem melhor, eu não sinto mais dor pra dormir e tal. Então, acho que tem muita coisa, assim, mas acho que esses são os principais, Sim. assim. E na sua área, isso é recorrente porque você trabalha com isso, né? Você resgata essa qualidade de vida nos seus pacientes. Então, assim, casos de sucesso, eu aposto que todos, né? Então, assim, todos tiveram melhoras, mas, assim, é até legal a gente pensar isso, que, poxa, uma coisa tão básica, dormir. Você imagina, gente, dormir todo dia com dor. E, tipo assim, não é só aqueles 5 minutos antes de dormir. O seu sono inteiro vai ser prejudicado. Aí isso vai te prejudicar no seu dia seguinte. Aí, nossa, gente, é um caos, né? Eu vou até encerrar esse vídeo, vou ali na salinha do lado para já fazer umas 4 sessões seguidas, assim, uma da outra. Mas é bem legal de ver. E que planos para o futuro, né? Porque eu tô aproveitando esse momento jovem empreendedora, porque daqui a pouco eu não sei mais aonde a Kim vai estar nesse mundão de Deus. Deus te ouça. Mas quais são os planos para o futuro, Kim? Bom, que eu tô empreendendo 100% do tempo tem 4 meses mais ou menos. Então, acho que assim, não tenho nada muito planejado porque como eu falei, foi meio que algo que aconteceu. Sim, a vida obrigou, entre aspas. Então, eu quero, claro, me estabelecer um pouco melhor, então tô trabalhando bastante essa parte de indicações, então tô trabalhando muito nisso.
oferecendo, né, coisas Uhum. para quem vir por indicação, porque isso também você tem que estar sempre pensando o que você pode fazer para trazer mais gente, para Claro. fidelizar quem tá aqui. E eu até brinco que toda semana vem tem pacientes que vêm a cada 15 dias. E aí eu brinco que quem vem a cada 15 dias sempre tem uma coisa diferente. Então, fui lá, comprei um rolinho pra a pessoa apoiar melhor o joelho, Uhum. coisa que eu não tinha no começo. Sim. E aí você vai trabalhando, às vezes vendo até outros profissionais, que é importante a gente falar sobre isso, de você olhar pessoas e não copiar, mas você se espelhar. Olha só que legal que ela tá oferecendo. Vou colocar isso também, porque Uhum. vai melhorar o atendimento. Então, comprei aquelas luzinhas coloridas que a gente apaga a luz e você começa a ter os feedbacks, que é muito legal. Nossa, eu venho aqui, eu relaxo. Falo, Não, eu vendo Amo. pelo Instagram, eu fico relaxado. Que bom. É uma coincidência muito legal. E olha que eu tô numa tela de celular. Aqui, então, meu Deus. E coloquei a musiquinha. Então, assim, tem algumas coisas, até no meu próprio espaço, que eu quero melhorar. Tô muito satisfeita com o que eu tenho, Uhum. né? Mas tem algumas coisas que eu quero melhorar. Tô buscando me estabelecer mais, então fortalecer, né? Que o pessoal fala, minha marca e tal. Então, fortalecer isso. E uma coisa que eu vejo, que eu acho que é importante, assim, eu lembrei aqui agora, então eu vou aproveitar esse momento. Agora é hora. Eu sempre tive esse meu jeito, assim, engraçada e gesticulo bastante, né? Sorridente. É o meu jeito. É muito difícil eu estar diferente disso. Essa é a Kim. Essa sou eu, assim. Até quando eu não tô bem, eu sempre posso, às vezes, não estar tanto assim. Mas eu tô sempre sorrindo e tal. Isso é de mim. E no passado, eu achava que isso era algo ruim. Eu pensava que as pessoas não me viam como... não autoridade, mas profissional, por ter esse jeito. Então, claro que tinha algumas coisas que eu sei que eu precisava melhorar, até aquela questão de dificuldade de dizer não, então eu queria muito agradar as pessoas e tal. E hoje, quando eu comecei a postar os vídeos, né, no Instagram, muita gente, blogueira, falei, gente, eu sou mesmo, Isso o que aí. eu posso fazer? Eu tenho que gravar para as pessoas me verem. E eu sempre gravei os meus vídeos, assim, sempre tem esse lado meio engraçado. E aí um dia eu tive um estalo, eu falei assim, cara, as pessoas vão se identificar com a sua personalidade. Então, às vezes a pessoa vai olhar o meu Instagram e vai falar, nossa, eu adorei o jeito dela. E a maioria dos meus pacientes são assim como eu. É gente que fala alto, que gesticula e que dá risada. E é legal que a gente troca muitas ideias. E isso é muito legal. Às vezes, eu tenho uma pessoa que fala assim, nossa, mas essa menina é muito pra cima, eu não gostei, eu quero uma pessoa mais zen, mais tranquila. Vai ter essa pessoa também. Então, eu comecei a trabalhar isso. Claro, você tem que ver como que você pode se destacar como autoridade, você tem que ter firmeza no que você fala, tudo conhecimento. Mas é ter consciência de que é o seu jeito que também vai cativar as pessoas. Então, eu tenho esse jeito, assim, engraçado, tudo. E eu vejo que já veio o paciente e falou, nossa, eu adorei a forma que você fala no Instagram, isso eu me conectei com você. E aí ali eu falei, meu, é verdade. As pessoas se conectam com a personalidade, né, das pessoas. Gente, isso é quase terapêutico já, viu? Numa outra esfera, porque assim, realmente você precisa ter essa aceitação, entender que não vai agradar todo mundo, e quando eu digo não vai agradar todo mundo, não é que você tem que desagradar os outros, não, né? Tipo, forçar para desagradar os outros, não, mas existem perfis e tem espaço para todo mundo. O ponto é esse. Cada um cresce dentro da sua própria personalidade, isso eu acho muito importante. Mais uma dica da Mega Kim para vocês, gente, não tem nem o que falar. Então, e continuando, voltando, na verdade, né, a falar sobre os planos, procuro me estabelecer um pouco melhor, assim. Tô estruturando algumas coisas novas pra... Eu não vou revelar muitos detalhes, tá? Ontem no seu Instagram eu vi lá que você falou de novidades. Deixa eu ver o que é. Aí embaixo ela colocou, mas eu só vou falar quando tiver tudo certo. Eu particularmente não acredito assim nessa coisa de as pessoas colocam inveja e vai dar errado. Não, mas eu prefiro falar só quando tá realmente tudo certo. Sim. Na verdade,
nesse momento, hoje eu atendo aqui em Várzea, né? Então eu tenho um espaço aqui. E vou começar a atender também alguns dias em Jundiaí. Uau. Então já é uma coisa legal, porque eu fui. Sim. Uma pessoa também me indicou. Olha só como é bom você ter um bom relacionamento com as Ótimo, pessoas. ótimo. E um relacionamento sincero, claro, né? Sim. Me indicou e fui convidada para ir trabalhar num outro espaço. É um pouco diferente do que aqui eu alugo, o espaço é meu, digamos assim, né? E lá vai ser uma modalidade um pouquinho diferente, mas vou para Jundiaí também, então Jundiaí vai começar a me conhecer também. E aí tô com algumas outras ideias, porque eu gosto muito de, né, dar aula e levar informação para as pessoas. E aí eu vou focar principalmente no final, no público final, que são que são as pessoas, as famílias, né? Mas também estou pensando em fazer algo voltado para profissionais, dentro do que eu já vivi, do que, né, eu vejo que tá faltando, porque às vezes as pessoas focam muito em dar cursos, mas não prepara a pessoa para. Foi isso que eu senti muita dificuldade. Não prepara para coisas minúsculas assim que vão fazer diferença na vida do profissional, né? Então, tô estruturando algumas coisas em conjunto com a minha mentora, né? Me ajudou muito nesse processo. Legal. Então, tô estruturando algumas coisas, mas isso daí eu só vou... nem eu sei exatamente como eu vou fazer, então eu tô estruturando. E por isso que o tema, tudo certinho, eu só vou divulgar quando tiver tudo certo. Gente, eu fiquei com vontade, hein? Que legal. Muito bacana. Caminhando para o final já, gente, Kim, só tenho que te agradecer. Para mim foi um prazerzão, assim, fazia anos que a gente não se via, bastante tempo. E quando se via era de corredor de escola, né? Sempre um pra lá, um pra cá. Mas estou muito feliz com a sua trajetória, que é só no início. Vai ter muita coisa ainda para acontecer. Eu vou estar, sem sombra de dúvida, acompanhando todo o seu progresso. Eu desejo toda a sorte do mundo para você. Você é uma pessoa incrível, está trazendo resultados incríveis para as pessoas. Deixa aí os seus agradecimentos, de repente, as suas redes sociais já, para o pessoal já saber onde é que encontra Kim. Embora, de novo, eu vou deixar todas as informações na descrição do vídeo. Kim, só agradecimento. Imagina. Eu que agradeço pelo convite, eu fiquei muito feliz, fiquei muito surpresa, inclusive, né, quando eu vi. Eu vi até que você já estava fazendo os podcasts, mas às vezes na correria do Instagram a gente não para muito, assim, né, pra ver. Mas também tem acompanhado a sua trajetória também. Eu fico muito feliz de ver a conquista, né, das outras pessoas. E também desejo muito sucesso no seu trabalho, no podcast, que vai crescer muito, se Deus quiser. Amém. E quero agradecer a todo mundo, né, os meus pacientes que têm confiado no meu trabalho, as pessoas que confiaram quando eu era pequenininha ali, né, ainda sou, né, mas assim, as pessoas que, quando eu não tinha tanta experiência, confiaram no meu trabalho. Agradeço as pessoas que estão hoje comigo. E você da sua casa que assistiu, eu sei que eu falo bastante. Nada. Mas quero agradecer, né, a todo mundo que assistiu. E as minhas redes sociais. Gente, eu tenho um nome, né, meio peculiar, difícil, tá? Esse nome é muito glamuroso. Gente do céu, que nome. Mas o meu Instagram é doutora, só que abreviado, então é DRA Kimberly Garcia. Então tá, mas vai estar, né, na descrição, tudo aí. O Facebook eu não uso muito, mas tá como Kimberly Garcia Terapias. Se você jogar no Instagram Kimberly Terapias Naturais, vai aparecer, tá? Porque eu já deixei tudo certinho, a estratégia de marketing. Olha, gente, o empresário brasileiro a gente tem que tentar de tudo. E acho que é isso, de rede social. Minha rede, acho que privada, acho que não tem necessidade, é mais essa mesmo. E tô lá no Instagram, tô lá no Facebook. Além de falar sobre o meu trabalho, eu sempre posto algumas dicas, né, algumas polêmicas, porque eu gosto de polêmica. E falo sobre auriculoterapia, aromaterapia, sobre saúde, por que você tem que procurar uma terapia natural, por que não ficar usando medicamentos de forma desenfreada, digamos assim.
Então é isso, eu agradeço muito pelo convite, Ó, cada um que assistiu. Você que está assistindo, provavelmente você deve ter tido alguma dor essa semana. Aqui é a solução para os seus problemas, tá, gente? O papo foi muito bom, espero que vocês tenham captado a essência de tudo isso aqui, né? Não só da trajetória empresarial dela, mas do que ela realmente oferece, galera, que é muito atrativo, vale super a pena. Obrigado de ter assistido até aqui, até o próximo episódio. Beijão. Tchau!